Olá, me chamo Thales Otávio e darei início à criação de caixa da nossa peça Treino 2, clicando inicialmente no Geometry. Para a criação da nossa peça Treino 2, iremos partir de três metodologias distintas. Primeiramente, criando diversos pontos. Estes pontos corresponderão a vértices da nossa figura, que depois serão unidas por linhas, e depois selecionadas todas as linhas, iremos criar uma face, e, finalmente, iremos criar um filete 2D a partir desta face. A segunda metodologia utilizaremos desta nossa ferramenta, chamada Sketch 2D. E, por fim, a nossa terceira metodologia será a criação de várias blocks que utilizaremos da ferramenta booleana de Cut para remover partes da nossa figura e criar exatamente a nossa peça Simples 2, mas inicialmente sem chanfro e sem filetes, que serão posteriormente colocados. Então, na primeira metodologia, iremos criar diversos pontos. Então, iremos na ferramenta de criar um ponto. Inicialmente, vamos selecionar o ponto da origem, daremos um Apply. Depois, x4, y0, Apply. x4, y5, Apply. x16, y5, Apply. x16, y0, Apply. 20x, y0, 20x, y9, x15, y9, x15, y14, x5, y14, x5, y9 e finalmente 0 em x e 9 em y. Darei um Apply and Close. Vou selecionar a nossa visualização ao Z negativa e vou nesse momento unir todos os pontos com a nossa ferramenta de criação de linha. Darei um Apply and Close nesta última criação de linha. Irei selecionar todas elas com essa caixa de seleção e criar um compound. Iremos criar uma única linha dessa maneira. Vou deixar esse nome mesmo, dando um Apply and Close. Vou selecionar esse compound, que é o último criado, e iremos na nossa criação de uma face. Iremos dar um Apply and Close. E, por último, aplicar a nossa ferramenta de Filete 2D. A aplicação dessa ferramenta consiste em selecionar um plano inicialmente planar e os vértices onde existirão os filetes, deixando selecionado a tecla Shift. Irei colocar um raio de 2 e Apply and Close. Continuando, terminamos a nossa primeira metodologia, porque a partir da criação desta face, basta extrudarmos e aplicar um chanfro 3D que estaria completo, mas faremos isso posteriormente, porque iniciaremos agora o começo da nossa segunda metodologia, que é criar este perfil utilizando o nosso Sketch 2D. Então deixaremos invisível o que temos até agora, iremos clicar na nossa ferramenta de Sketch 2D e começar. Inicialmente, o sistema de coordenadas, eu vou selecionar o sistema de coordenadas global e iniciar com um ponto no nosso sketch, para conseguir liberar algumas opções cinzas aqui inicialmente. Então iremos colocar a origem, o nosso ponto, dando um Apply em x igual a 0 e y igual a 0, e perceba que liberou opções do tipo de destino. Perceba que existem elementos que podemos colocar no nosso sketch, podendo ser de linhas, circular e retângulo. O destino pode ser um ponto ou dado uma direção. Iremos inicialmente começar com um ponto em coordenadas absolutas ou relativas, ou dado uma seleção, iremos selecionar relativa, colocar um valor de x igual a 4, y igual a 0, dando um Apply, e agora vamos subir este valor para x igual a 0 e y igual a 3, dando um Apply. Dado aquele ponto que criamos até o momento, iremos criar um filete agora, selecionando o tipo de elemento agora de curva. Vamos selecionar como parâmetro adicional centro e escolher como base a coordenada relativa. O centro desse nosso filete está compreendido no ponto 2x,
0 em y, e o final deste filete ele está em coordenadas relativas em x igual a 2 e y igual a 2. Darei um apply. Voltaremos agora para a nossa criação de linhas, selecionando relativo e colocar o valor de x igual a 8, dando um apply. Vamos agora voltar para o nosso elemento de tipo de curva, colocando centro e selecionando o relativo. Vamos colocar o nosso centro do filete está localizado em x igual a 0 e y igual a menos 2, e o final desse nosso filete está compreendido em x igual a 2 e y igual a menos 2. Dando um apply. Colocarei mais uma linha agora, selecionando elementos de linha, relativo. Dx colocarei 0, dy colocarei menos 3. Dando um apply. Deste ponto em seguinte, eu vou selecionar um outro parâmetro para a criação de linhas, que em vez de selecionar um ponto, eu vou selecionar uma direção. Vai habilitar alguns novos parâmetros. E iremos selecionar perpendicular, dando sempre um comprimento. A ideia de perpendicular é que ele sempre vai criar uma reta que será 90 graus em relação à anterior criada. Então perceba que ele já pré-definiu 100 com aquele sentido em relação a x positivo, então eu vou colocar um comprimento de 4 apenas, dando um apply. Perceba que ele já criou automaticamente uma reta agora a 90 graus em relação à anterior. Caso o sentido seja diferente do ideal proposto, basta colocar um valor negativo no comprimento. Então, vou colocar um comprimento de 9. Darei um apply. Colocar um comprimento de 5. Apply. Perceba que ele mudou o sentido que eu estava pensando, então eu coloco negativo o valor, menos 3 agora, dando um apply. Iremos colocar o nosso chanfro, mas para o chanfro eu vou colocar a seleção do tipo de ponto, como a coordenada relativa. O ponto final do nosso chanfro está em dx igual a menos 2 e dy igual a 2. Darei um apply. Vamos continuar com uma reta, então vamos colocar x igual a menos 6, y igual a 0, dando um apply. E terminar com nosso segundo chanfro, que seria colocando dx igual a menos 2 e y igual a menos 2. Dou um apply. Termino com uma outra criação de uma reta, utilizando essa seleção de ponto. Então eu vou colocar 0 em x e menos 3 em y, dando um apply. Eu vou terminar agora essa nossa geometria utilizando o destino como direção, perpendicular, selecionando o comprimento. O comprimento eu vou colocar sendo 5, mas como ele definiu aquele sentido previamente, então eu vou colocar um negativo, então vai ser menos 5, darei um apply. Ele definiu o sentido para cima, então eu vou tirar esse negativo e perceba que o sentido volta para baixo, mas o comprimento vai ser de 9 dessa vez, dando um apply. E eu encerro fechando o nosso sketch. Eu vou selecionar esse nosso sketch, perceba que uma vez criado um sketch 2D, todas as linhas fazem parte de um mesmo elemento, então selecionando o nosso sketch 1, irei em criação de face e darei um apply. Até o momento, criamos duas faces com metodologias distintas e na próxima aula veremos a extrusão dessas duas faces que, posterior a isso, iremos partir para a terceira e última metodologia, que é a criação de box.